Olá, meu nome é Rosa Rocha e o objetivo desse meu canal é trazer para vocês algumas histórias que aconteceram quando eu trabalhava como professora no Rio de Janeiro, em áreas carentes, né? Hoje eu trago para vocês uma história sobre a inclusão do aluno com deficiência. Hoje eu trago para vocês uma história do Marquinhos, era um aluno com deficiência física. Ele foi vítima, né, da talidomida, então ele tinha os membros superiores e inferiores pela metade, era até aqui o cotovelo, né, e as pernas também só até o joelho. Então, o Marquinhos era uma criança que ele tinha deficiência física. Antes de contar a história do Marquinhos, eu queria mostrar para vocês um livro que eu ganhei em 1998. Nesse livro é do Ziraldo, né? É uma professora muito maluquinha. E assim, as histórias do livro não me marcaram tanto quanto a dedicatória que a professora que me deu esse livro ela escreveu. Ela escreveu assim: Rosa Maria, no dia em que todas as professoras forem maluquinhas, a escola será um sucesso. Beijos, Eveli, dezembro de 98. Então, essa dedicatória aqui, ela trouxe um significado muito grande para minha carreira, né, magistério, porque eu achava que eu era um pouquinho maluquinha. E essa história que eu vou contar sobre o Marquinhos, é o processo dele de inclusão, né, a história que aconteceu com ele, me fez perceber que eu era assim um pouquinho maluquinha nessa época. O Marquinhos ele tinha 7 anos, ele já estava alfabetizado quando ele veio para mim, ele já lia, ele escrevia, botava o lápis assim no cotovelo e escrevia com o cotovelo. É, e essa fase de 7 anos, as crianças gostam muito de brincar, né? E o Marquinhos, assim, pela deficiência física dele, ele não tinha como brincar como as crianças da idade dele. E aí, no horário de recreio, as crianças estavam brincando de apostar corrida e o Marquinhos estava sentado olhando as crianças brincando. Eu perguntei para ele se ele gostaria de brincar também. E ele disse que sim. Então eu falei assim: então vamos fazer o seguinte. Aí eu organizei as crianças, né? Vocês vão correr e esse coleguinha aqui vai correr empurrando a moto do Marquinhos. O Marquinhos não ia para a escola na cadeira de rodas, ele ia para a escola numa moto de brinquedo. E essa moto precisava ser empurrada, né? Tipo uma cadeira de rodas. Então eu peguei uma criança e falei assim: olha, você corre empurrando a moto do Marquinhos e os outros correm sozinhos, né? E aí quem chegar primeiro ganha. Aí delimitei o espaço que devia correr, gritei o já e aí as crianças saíram correndo. E às vezes o Marquinhos ganhava, né? Porque a criança que estava empurrando a cadeira de rodas, a moto pegava mais velocidade, ganhava. E assim a gente começou a brincar e a brincadeira não acabava, né? Cada hora um queria correr empurrando a moto do Marquinhos. E aí a gente estava se divertindo muito quando de repente, eu não sei o que aconteceu, que o Marquinhos saiu rolando da moto, caiu da moto. E aí quando eu olhei aquilo, eu fiquei, meu Deus, matei o Marquinhos, o que eu fiz? Por que eu fui inventar essa brincadeira? E aí, quando eu cheguei lá, o Marquinhos estava estirado no chão branco. Aí eu peguei o Marquinhos do chão, sentei ele na moto e liguei pro pai dele, desesperada, achando, meu Deus, agora o pai dele vai chegar aqui, vai me chamar de louca, vai brigar comigo. E aí eu liguei pro pai dele, nervosa e preocupada com o Marquinhos. E aí o pai chegou, aí eu contei para ele, né, que a gente estava brincando de apostar corrida e o Marquinhos tinha caído da moto. Aí o pai começou a rir, deu um tapa na cabeça do Marquinhos e falou assim: tá dando mole, compadre? E aí nessa hora que o pai falou isso, assim, o Marquinhos voltou à cor normal, melhorou, né? Só com a reação. E o pai falou: não precisa se preocupar, professora, isso acontece. E realmente, as crianças, quando estão brincando com as crianças com deficiência ou as crianças sem deficiência física, né? As crianças caem, as crianças se machucam. Então, assim, a gente não precisa ficar com aquele medo, aquele cuidado de machucar da criança com deficiência cair,
porque as crianças precisam dessas experiências, né? E o Marquinhos também, com deficiência, também precisava dessa experiência de correr esse risco ali. E isso eu entendi com a reação do pai, quando ele falou, tá dando mole, compadre? Aí ele falou assim, olha, professora, eu vou levar ele só para observar, mas a senhora não precisa se preocupar. Então, desse dia em diante, eu percebi que as crianças com deficiência devem brincar, sim, devem interagir, sim, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula. A inclusão não é só na sala de aula, a inclusão é na escola, é na sociedade, é preparar o aluno com deficiência para ele interagir em diferentes momentos na escola. Então, essa história que eu trago para vocês hoje, para a gente pensar, né? Como que está ocorrendo a inclusão na escola que vocês trabalham hoje. E proporcionar essa inclusão tanto na sala de aula, quanto na educação física, quanto no recreio, para as crianças com deficiência, para que as crianças com deficiência sejam preparadas para a vida, ok? Essa história que eu trago para vocês hoje, para a gente refletir. Um abraço e até a próxima história.